Olá, eu sou Larissa Forgerini e esta é a primeira edição do DNA Esportes aqui da Escola Copema. E o nosso entrevistado de hoje, o primeiro entrevistado do nosso programa, presidente da Copema e também secretário de Esportes de Barra do Garças. Salamone, seja bem-vindo ao DNA Esportes. E me responde uma coisa, quando e como o esporte surgiu na sua vida? Olá, Larissa. Muito obrigado pelo convite de fazer parte desse primeiro encontro e ter esse privilégio de ser o primeiro entrevistado. Então, a minha geração, eu tenho 55 anos, e a minha geração, Larissa, foi aquela geração que não teve celular, que não teve computador, né? Não teve uma tecnologia, e na grande maioria das casas naquela época, nós éramos crianças, no final da década de 70 e começo da década de 80, a grande maioria das casas não tinha nenhuma televisão. Então, a atividade física, qualquer tipo de esporte, era uma das coisas que a gente mais gostava de fazer, né? Então, como todo menino, nós jogávamos futebol, ok? Era o que predominava naquela época aí. E ainda até hoje é o esporte mais jogado, né, pelos jovens, ok? Mas naquela época nós não tínhamos outras opções de lazer, de entretenimento. Então a gente ia para os campos de futebol, atletismo, né, corridas. Então aí que surgiu, ok? E quando eu finalizei o ensino médio, lá no 1983, né, eu decidi fazer educação física, por ser uma paixão, né, minha, a atividade física, o esporte de uma maneira geral. E fui, na verdade, naquela época, fui contra a minha saudosa mãe. Ela queria que eu fizesse ciências contábeis, achando ela que ciências contábeis era uma profissão, e é mesmo, uma profissão mais rentável do que ser professor. E aí eu falei, mãe, eu vou atrás do que eu realmente gosto. Eu até hoje, eu não consigo ficar muito tempo sentado. Eu sou muito assim, alerta, e querendo que a coisa aconteça. Então, eu teria muita dificuldade realmente de ser um contador, por ter que lidar com números o tempo todo e ficar sentado muito tempo. Então, graças a Deus, lógico que ela não interferiu, ela gostaria, mas ela não interferiu. Olha, você vai fazer... Não, quando eu decidi fazer educação física, ela apoiou, meu pai apoiou e me ajudaram muito para que eu conseguisse finalizar o curso de educação física e me tornar um professor de educação física e, posteriormente, um técnico de uma modalidade esportiva, né? E eu gostaria de ressaltar o seguinte: nós jogávamos e quando eu decidi entrar na faculdade de educação física, eu falei, olha, eu não vou mais jogar como atleta. A partir de agora, eu vou me preparar para ser professor de educação física e um técnico de uma modalidade que mais tarde eu decidi pelo voleibol e fui estudar especificamente voleibol. Então, a partir daquele momento, eu não joguei mais. Salamone, você disse que muita coisa mudou, antigamente não tinha essa tecnologia. Assim, nós percebemos que muita coisa mudou mesmo, mas o esporte, ele prevalece. Qual é a sua visão sobre isso? Hoje nós estamos com muita dificuldade para competir com a tecnologia, né? Eu acho que aí o professor hoje que está na ativa, ele tem que convencer da importância da atividade física para a vida, da importância do esporte, né? Porque ele traz, aliado à educação, ele traz muitos benefícios, né? Hoje nós temos uma geração do mimimi, do não saber perder,
né? A mãe lá brinca com a criança, o pai brinca com a criança e ele perde para a criança. Ele deixa, perde não, ele deixa a criança vencer aquela competiçãozinha, aquele joguinho, para que a criança não se frustre. E eu acho que aí é o grande erro, na minha humilde opinião, é o grande erro da família, da mãe e do pai fazer esse procedimento. Porque nós temos que criar casca nessas crianças. Né? As nossas crianças, os nossos jovens, os adolescentes estão com vários problemas. A gente vê todo mês, inclusive aqui em Barra do Garças, tentativas de suicídios. E eu acho, eu não sou psicólogo, sou um professor, mas pela experiência que a gente tem de vida, pode ser um problema de não conseguir lidar com frustrações. O rapaz levou um não da namorada. E aí ele acha que acabou o mundo para ele, porque ele não foi preparado para se frustrar, para saber perder. E isso é na vida. Nós temos que estar preparados, Larissa, para saber perder, saber ganhar, respeitar as regras, respeitar o adversário, o convívio com outras pessoas. E eu acho que isso é uma grande contribuição, um grande legado que o esporte deixa para nós. E diante de tudo isso, apesar de todas as dificuldades, o que te motiva a não desistir do esporte e continuar incentivando as crianças e os jovens? Eu sou extremamente competitivo. Eu gosto de vencer. Tá? Para vencer qualquer modalidade esportiva, ou vencer dentro do esporte, você tem que estar preparado em todos os setores que compõem os treinamentos, né? Que eu poderia citar aqui a parte técnica, a parte física, parte tática, psicológico, experiência motora, experiência de jogo, e isso só se adquire fazendo. Essas experiências, Larissa, elas não são transmitidas, elas são adquiridas. Então você tem que viver, né? Eu sou extremamente competitivo e eu levo para a minha vida, ou dentro da quadra, ou como gestor, como presidente da Copema, eu sou extremamente competitivo, antenado com os nossos concorrentes, o que acontece na cidade, o que acontece no Mato Grosso, o que está acontecendo no Brasil em termos de escola, em termos de esporte, para que você consiga trazer o melhor e ser competitivo daí para frente. Isso, e nos tempos atuais de pandemia, é extremamente importante isso. Você está antenado, né? Porque só vai passar para frente quem estiver mais forte, mais preparado, certo? E isso exige um pouquinho de tempo e um pouquinho de dedicação. Vamos agora ao intervalo comercial. Logo mais voltaremos com o professor Mauro para dar sequência à entrevista com o professor Salamone.